Oi, gente, trazendo para vocês mais um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje eu vou contar o conto dos sapatinhos vermelhos. E o conto começa assim. Era uma vez uma órfã que não tinha nada. Então ela pegava e juntava trapinhos, pedacinhos de pano para fazer as roupas dela. E um dia ela fez um sapatinho vermelho, lindo, maravilhoso, que trouxe uma grande alegria para ela, uma grande satisfação. E aí ela ficou muitíssimo feliz com isso. Um dia ela estava passando por uma estrada e uma carruagem toda dourada, bonita, chique, parou e uma velha saiu de dentro dela falando que levaria essa menina órfã para casa dela e cuidaria dela como a própria filha. Então a menina foi com a velha e nessa casa ela tomou banho, os criados limparam ela e deram roupas novas, uma roupa branca e um sapato preto reluzente. E a menina, mesmo assim, ela perguntou onde estavam as roupas dela, principalmente o sapatinho vermelho de pano que ela tinha feito para ela mesma. Mas a velha respondeu que tinha queimado, tacado fogo em todas aquelas roupas, inclusive o sapatinho vermelho, porque elas eram sujas e ridículas, horríveis. Então a menina, mesmo assim, continuou na casa dessa velha, mas com o tempo ela foi se sentindo um pouco triste e ela queria sentir de novo aquela emoção, aquele sentimento muito legal que ela tinha sentido quando ela fez aqueles sapatinhos vermelhos e trouxe toda aquela alegria. Nessa casa ela não podia mais correr à vontade, saltitar, falar alto, ela só deveria falar quando alguém falasse com ela. Então, basicamente, ela não poderia incomodar ninguém. Ela deveria meio que não ser uma criança e ficar quietinha. Então, ela começou a ansiar, a desejar muito por sapatinhos vermelhos. Aí, um dia, a velha levou ela num sapateiro aleijado para comprar sapatos novos, porque a menina ia crismar, ela ia na igreja fazer o ritual da crisma. E então a velha, já com uma visão ruim, enxergando bem pouco, ela não viu quando a menina escolheu para ela os sapatinhos vermelhos de couro que ela viu ali na vitrine do sapateiro. E o sapateiro também, vendo assim que a menina estava bastante alegre e feliz, não contou nada para a velha e a velha comprou esses sapatos vermelhos para a menina. Na igreja todos ficaram olhando aquele sapatinho vermelho, aquela ousadia dessa menina de vir à missa com sapatos vermelhos, uma coisa nada a ver ali para eles com o momento. Até mesmo os santos, os ícones nas paredes da igreja ficaram olhando para aqueles sapatinhos e a menina amou toda aquela atenção. Só que daí, lógico, contaram para a velha que a menina estava usando sapatos vermelhos totalmente inadequados e aí a velha proibiu a menina de usá-los. Falou que ela nunca mais poderia usar aqueles sapatinhos vermelhos. Mas na missa, no próximo domingo, a menina foi de novo com os sapatinhos vermelhos dela. E na porta da missa, na porta da igreja, quando ela estava chegando, tinha um soldado de barba vermelha que elogiou os sapatinhos vermelhos dela e pediu para tirar o pó. E ali ele tamborilou assim com os dedos no sapatinho dela e ela sentiu cócegas nos pés. E aí, de novo, todo mundo ali na igreja, até mesmo os ícones e tudo, ficaram olhando e reprovando aquele sapatinho vermelho que ela estava usando, aquela ousadia que ela teve. Então, depois, quando ela estava saindo da igreja, o soldado de barba vermelha ainda estava ali e elogiou mais uma vez os sapatinhos vermelhos dela.
E aí ela deu um rodopio ali mesmo de felicidade e querendo mostrar mais ainda os sapatinhos dela. Só que os sapatinhos começaram a dançar, os pés dela começaram a dançar ali sem parar e ela foi dançando até atravessar a rua, assim, mesmo na frente das outras carroças, tudo. Ela foi dançando sem parar, até que o cocheiro da velha pegou ela e levantou as perninhas dela para cima. E as perninhas mesmo assim ficaram ali dançando, sacudindo, os pezinhos não pararam. E a velha e o cocheiro tiraram os sapatos à força do pé dela. E a velha mais uma vez proibiu de novo que ela usasse aqueles sapatinhos e colocou os sapatinhos bem alto numa estante para ela nunca mais pegar. Só que um dia a velha caiu doente na cama, ficou de cama lá, e aí a menina, achando que não tinha problema nenhum, que os sapatinhos não iriam fazer mal algum para ela, foi lá e pegou os sapatinhos, botou no pé, e assim que ela colocou no pé, ela começou a dançar, e foi dançando e saiu para casa fora, para a rua, e ficou dançando e dançando sem conseguir parar mais. Ela dançava à noite, de dia, no sol, na chuva, na neve. Um dia ela passou por uma floresta e o soldado de barba vermelha estava lá e ele elogiou mais uma vez os sapatinhos dela, mas ela pediu por favor, ela pediu clemência que deixasse ela tirar os sapatinhos, porque ela ficou ali tentando, desesperada, tirar os sapatinhos, mas o sapatinho não saía do pé dela de jeito nenhum. Mas ele não fez nada, ele só deu risada ali e elogiou os sapatinhos dela e ela continuou dançando e foi embora. Ela passava por cidades, por aldeias, passava de casa em casa e ninguém ajudava ela porque todos temiam que a maldição, que essa sina dela, que essa coisa que estava acontecendo com ela também passasse para eles de alguma forma, então ninguém ajudou. Um dia ela passou em frente a uma igreja e ela pediu clemência, misericórdia para o guardião da igreja, e ele disse que ela iria dançar até que a pele caísse de seus ossos, até que apenas entranhas dela estivessem aí dançando, até que não restasse mais nada dela, apenas os sapatinhos, e eles continuariam dançando por aí. E ela continuou dançando, ela nem conseguiu falar mais com esse guardião, porque os sapatinhos não deixavam, ela continuou dançando, até que ela acabou voltando para casa da velha. Só que aí a velha já tinha morrido e as pessoas estavam todas de luto, mas ela também não conseguiu parar ali. Ela continuou dançando até que ela entrou na floresta onde morava o carrasco da cidade. E o carrasco ali na casa dele, ele viu que o machado começou de repente a pular. E a menina, quando chegou lá, pediu que ele cortasse as tiras do sapato para que ela conseguisse tirar o sapatinho. Ele tentou ajudar ela, cortou o sapatinho, mas mesmo assim o sapatinho não saía do pé dela de jeito nenhum. Então, ela pedindo que, por favor, ele cortasse os pés dela fora, porque a vida dela já não valia mais nada, porque não tinha outra solução, ela estava realmente muito desesperada. E ele foi lá e ajudou ela, cortou os pezinhos dela fora, e os sapatinhos, com os pés dela ainda, continuou dançando por aí, foi embora dançando, e ela teve que se conformar com uma vida sem os pés, tentando sobreviver mesmo à vida, às coisas sem os pezinhos, e ela nunca mais desejou, ansiou realmente por sapatinhos, ainda mais sapatinhos vermelhos. E esse conto, com esse final um tanto macabro, foi o conto aí dos sapatinhos vermelhos que tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E esse conto, os contos, os mitos, as histórias, quando elas terminam assim, dessas forma macabra,
forma um tanto assim de terror, é porque eles estão mostrando, estão contando ali um fato, uma história de quando a pessoa não aprende o que ela deveria ter aprendido, quando ela fica fixada numa etapa da vida e não transgride ela, não evolui, não cresce. E é isso que acaba acontecendo com a pessoa, ela acaba indo por caminhos destrutivos, ela acaba entrando em processos de autossabotagem, ela acaba indo por caminhos destrutivos e acaba aí mesmo ficando assim na merda. O conto dos sapatinhos vermelhos, ele também é sobre quando a gente tá em desarmonia, em falta de contato com a gente mesmo, com os nossos instintos, com a intuição, com a mulher selvagem que existe dentro de nós, com um lado selvagem aí que existe dentro de nós e que acaba pelos instintos, pela intuição, percebendo aí também as armadilhas que existem na vida, as armadilhas que, por exemplo, uma velha que chega aí toda cheia de riquezas, oferecendo aí uma vida boa para uma menina órfã que tá na rua ali, ela não vê se aquilo pode ter um lado ruim, se aquilo pode representar para ela um perigo, como acabou sendo depois para ela. Ela acabou indo para uma casa, para um lugar onde ela não podia simplesmente ser quem ela era. E aí ela caiu nessa armadilha da vida fácil, da vida onde tem tudo na mão ali, sem muito esforço. Ela tinha ficado tão feliz com aqueles sapatinhos vermelhos que ela fez, que ela mesma fez com as próprias mãos, com o esforço dela de ir pegando retalho por retalho e juntando para fazer aquela construção. E aí, quando ela chegou na casa da velha, então, tudo isso foi jogado fora, tudo isso foi queimado num fogo. E esse fogo, ao contrário daquele fogo da vassaliça, por exemplo, é um fogo destrutivo. Não é um fogo que é da vida, aquele fogo que traz um calor bom, é aquele fogo que queima. E aí ela tem essa construção, essa conquista que ela fez, que ela teve, essa coisa que ela fez com as próprias mãos, que ela estava traçando o seu próprio caminho, né? Um sapato, uma coisa que você põe no pé para você começar a caminhar. Então é tudo isso que representa esses sapatinhos vermelhos dela. E aí eles foram queimados, destruídos pelo fogo e foram dados novos sapatos para ela, uma coisa já pronta, já feita, e dito para ela assim, tipo, ó, esse caminho aí que você tem que seguir, esse caminho já pronto. E isso acontece muito quando a gente aceita tudo que a sociedade diz pra gente que a gente deveria fazer, tipo, olha, tá aí um caminho pronto que você deve seguir. Você deve entrar para a escola, depois talvez fazer uma faculdade, um curso técnico, alguma outra coisa, trabalhar, casar, ter filhos. Tem todo um caminho já pronto e determinado que você deveria seguir. E é quando a gente aceita tudo isso, sem questionar, sem colocar em dúvida se a gente realmente quer aquilo ou não, a gente tá caindo numa armadilha de uma certa forma ter uma vida fácil, no sentido que você não precisa ter um esforço, uma coisa ali de ir construindo o seu próprio caminho, de ir até contra essa força, essa sociedade, essa coisa que diz que tudo deveria ser igual, que você tem que ser igual a todo mundo e seguir esse caminho. Você acaba não sendo tão criativo e tão individual, sendo você mesmo. Você acaba deixando que a sua individualidade seja minada e que a coletividade fique aí por cima de você, fique dominando você. Uma outra armadilha também, que aí ela acabou caindo e ela acabou sendo dominada por essa força da velha, como um lado negativo,
Ao contrário da velha, por exemplo, da velha bruxa da Vassalissa, em que ela traz conhecimento, ela passa ensinamentos para a menina. Essa velha, ela é aquela que quer deixar tudo igual, tudo conservado, nada pode mudar, o novo não pode vir, coisas não podem ser aprendidas de novo, tudo deve permanecer o mais rigidamente possível igual. Então daí a menina acaba caindo nessa armadilha, nessa gaiola que ela fica nessa casa, de não poder ser quem ela é, de não pode fazer nada, tudo é não, 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 tudo de criatividade, de espontaneidade é tirado dela. E aí ela tem que apenas permanecer quieta e fazer o que os outros querem. E assim, algo nela vai morrendo, vai minando, vai ficando cada vez mais oculto e profundo, sendo escondido dela mesma. Ela mesma vai esquecendo que ela tinha toda aquela criatividade nela, aquela força, aquele poder de poder fazer o seu próprio caminho, de poder construir suas próprias coisas, fazer a sua própria vida, a sua maneira. E nisso ela vai ficando aí tristinha, depressiva. É quando as pessoas vão ficando depressivas, com ansiedade, sentindo que falta algo nelas. Elas vão ficando com fome. E é uma fome da alma. A alma dela tá necessitada de uma coisa, de alimento, de que ela seja ela mesma, de criatividade, de que ela seja espontânea, de que ela sinta felicidade de novo. E por isso que esse desejo da alma, essa fome da alma, muitas vezes bate muito forte na pessoa, tanto que ela aceita até sapatinhos muito próximos do que ela tinha feito para ela mesma, mas não foi ela que fez, foi comprado, vindo fácil também, e vindo do trabalho e do esforço de uma outra pessoa, através ali dos sapatinhos que acabam fazendo muito mal para ela. E isso pode acontecer na vida real, assim, colocando em exemplos mais concretos para as pessoas, quando a pessoa cai em relacionamentos ruins, em que ela se sente bem por estar sentindo alguma coisa ali, e ela se apega a esse lado de finalmente estar sentindo algo, de ter saído daquela mesmice, daquela tristeza que ela estava sentindo muitas vezes, e acaba indo numa dependência emocional também. Ou, por exemplo, ela vai usar drogas, ela vai usar álcool, ela vai usar o cigarro, ela vai usar as outras drogas ilícitas também, porque assim ela sente algo. Assim ela tem algum resquício daquela mesma emoção dos sapatinhos vermelhos que ela mesma construiu. Mas é uma enganação, é uma ilusão, é uma armadilha em que ela, estando em tamanha desconexão consigo mesmo, em tamanha desconexão com sua própria alma, com quem ela realmente é, e com tanta fome, tanto desejo de sentir algo, ela acaba caindo nisso, ela acaba querendo realmente só enxergar o lado bom daquilo. E estando em contato com essa velha, que não traz essa sabedoria, a velha é meio cega, ela tem a visão um tanto ruim, então ela não consegue, né? A velha que era a guardiã dessa menina, ela não consegue, por exemplo, perceber que aquele soldado de barba vermelha era uma pessoa de caráter duvidável, que de repente jogou algum feitiço ali naqueles sapatinhos. E isso acontece com a gente quando a gente tá nessa desconexão, nessa fome de alma, nessa fome da alma ali, com esse desejo de sentir alguma coisa, e a gente, né, tem essa falha da nossa intuição, essa guardiã nossa aí, da nossa mente, essa força que existe dentro de nós, ela acaba não funcionando muito bem. E aí a gente não percebe as armadilhas,
a gente também acaba se tornando uma pessoa muito boazinha, muito submissa aos outros, aceitando tudo, fazendo tudo para agradar os outros. E aí, quem fica mal nessa história toda é você mesmo, é a gente mesmo. E aí a pessoa às vezes também pode ficar muito brava com tudo, revoltada com a vida, com as pessoas, com tudo ao redor dela. E aí ela pega e fala, não, eu vou usar essa droga aqui mesmo porque eu quero. Eu vou ficar nesse relacionamento aqui porque eu quero. E todo mundo às vezes tá falando, não, mas isso foi muito mal pra você. Mas me deixa, eu quero, eu vou fazer isso porque assim é uma forma de eu sentir alguma coisa. É uma forma de eu não olhar pra esse vazio, essa falta, essa desconexão consigo mesmo que tá aí dentro. Você acaba não olhando daí pra ferida que tá aí dentro de você. E acaba caindo nessas armadilhas, acaba aí dançando com os sapatinhos vermelhos, loucamente, sem conseguir parar, sofrendo, mas se apegando também a esse sofrimento para não olhar o sofrimento de dentro também, dessa falta de conexão, dessa fome que não acaba, e ter uma dor que não é essa dor, que te distrai dessa dor, dessa ferida tão grande aí dentro de você, dessa fome, dessa alma, acaba sendo um alívio, acaba sendo algo para se apegar, se apegando aí a uma dor para não olhar outra dor ainda pior, ainda mais dolorosa. Mas tudo isso não resolve nada. Tudo isso acaba só levando aí a uma bola de neve maior de dor e sofrimento que vai só acumulando e você acaba daí também emanando toda essa dor, essa coisa, essa negatividade para as outras pessoas. Então, o primeiro passo para você sair disso, para você não acabar como uma menininha com os pés cortados e tendo que apenas sobreviver nesse mundo e não viver e não ter as diversas nuances da vida de alegria e tristeza e ter várias experiências coloridas por sua vida, em vez de você ficar aí apenas numa cor, num cinza, num azul, numa coisa só de sofrimento o tempo todo. Você tem que parar para olhar para isso, para olhar para sua dor, para olhar para aquilo que te machucou. Você tem que identificar o que aconteceu com você. Você tem que ir atrás dessa mulher selvagem, ir atrás desses instintos, dessa intuição, ir atrás de se proteger, de se abraçar, de se acolher, de se conectar com você mesmo. E aí então ir trabalhando para recuperar aquela alegria dos sapatinhos feitos por você mesmo, aquela alegria de poder ser quem você é, de seguir seu próprio caminho, de simplesmente poder ser quem você é, estar em sintonia e correspondência com sua própria alma. Uma tarefa muito difícil de fazer, que vai doer, mas são dores de crescimento e que eu aconselho muito que você não faça isso sozinha, que você procure terapia, procure psicóloga e faça terapia para não passar por tudo isso sozinha. É fundamental que você tenha apoio durante esse processo de reconexão consigo mesmo e de encarar o que te machucou e de encarar essa dor da alma que dói tanto. E esse foi o vídeo sobre o conto dos sapatinhos vermelhos. Tchau, tchau.